Olá, você que nos acompanha aqui nas plataformas de O Tempo. Eu sou Levi Guimarães, sou repórter aqui no Congresso Nacional e hoje eu estou com o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes, do PT, ele que foi um dos relatores da regulamentação da reforma tributária. É o tema da semana aqui na Câmara dos Deputados. Olá, deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de trocar ideias e saberes em relação a um tema que vai mexer com a vida do povo brasileiro, que é o novo sistema tributário. Deputado, assim que foi apresentado esse texto da regulamentação da reforma tributária, falou-se muito na não inclusão da carne na cesta básica. E aí o argumento era de que se a carne fosse incluída aí com alíquota zero, geraria um aumento de mais de 0,5% na alíquota geral. É um preço muito pesado a se pagar? Então, Levi, nós temos dois caminhos para diminuir a carga tributária para as pessoas de menor poder econômico. O caminho da alíquota zero e o caminho do cashback, que é a devolução dos impostos pagos para as pessoas de menor poder econômico. Eu já cheguei a defender que o cashback é o melhor mecanismo para fazer justiça social, para fazer justiça tributária. Por quê? Porque você devolve para parte da população de menor poder econômico. Quando você faz a alíquota zero, você está beneficiando toda a sociedade. Em tese, prejudica também toda a sociedade. Por quê? Você vai aumentar a alíquota padrão. Ou seja, a alíquota que depois vai incidir sobre todos os bens e serviços do país. Mas, como a realidade brasileira é um país de renda per capita muito baixa, nós fizemos uma combinação que eu acho que foi mais acertada. Qual é essa combinação? A combinação que, para um terço da população, 73 milhões de brasileiros e brasileiras vão receber cashback. Mas você também tem mais 70 milhões de brasileiros que têm uma renda per capita menor que 2 salários mínimos. E, portanto, deve também ser beneficiado com algum tipo de redução de alíquota do sistema tributário. Então, nós combinamos esses dois instrumentos. Nós criamos a cesta básica nacional com alíquota zero para toda a sociedade brasileira, como também medicamentos, mais 300 medicamentos. E criamos o cashback. Então, acho que a combinação desses dois instrumentos foi um acerto pelos parlamentares, pelo GT. Agora, a cesta básica, nós temos esses dois caminhos. Ou colocamos a cesta básica na alíquota zero e vai beneficiar todo mundo na sociedade, custa 0,57. Isso custa. O que significa isso? É que nós vamos aumentar a alíquota padrão em 0,57, ou então nós vamos aumentar o cashback e devolver esse imposto para parte da sociedade brasileira. Quem vai definir? O Colégio de Líderes e o plenário da Câmara dos Deputados é que vai tomar essa decisão final. E como que funcionaria essa devolução do dinheiro e quem exatamente seria beneficiado? Então, tem direito ao cashback 73 milhões de brasileiros e brasileiras. São aqueles brasileiros que estão no CAD único, no Cadastro Único das Políticas Sociais do Governo Federal, que tem uma renda per capita de meio salário mínimo familiar. Então, todos esses brasileiros e brasileiras terão direito à devolução de parte dos seus impostos de volta. Ou seja, o cidadão compra, paga e recebe de volta. No botijão de gás, nós vamos devolver 100% do IVA nacional. Na energia, na água, no esgoto, 50%. E nas compras gerais, qualquer compra, se ele tiver a nota fiscal, ele vai receber 20% desse imposto de volta. Nós estamos trabalhando para ampliar o percentual de devolução através do cashback, mas é um debate também quem vai decidir é o Colégio de Líderes. Eu defendo que água, esgoto, energia, também da parte do IVA nacional, seja devolvido 100% para a sociedade brasileira, para esses 73 milhões de brasileiros. E eu também defendo que nas compras gerais pudesse aumentar para 50%, mas também tem impacto na alíquota geral. Por isso que é um debate que eu vou submeter ao Colégio de Líderes. Existe a possibilidade de isenção do imposto para o frango ou para carnes que seriam ali de segunda, como chegou a sugerir até o presidente Lula? O frango é possível,
você inclui o frango. A carne, porque você tem o debate de incluir as proteínas. Então, você tem a proteína suína, tem os frangos e tem a carne bovina. A carne, do ponto de vista bovino, é mais difícil. Você não tem como separar, porque o boi entra inteiro. Então, você teria que classificar pelas peças do boi. E nós não temos o que nós chamamos de NCMs, nomenclatura comum do Mercosul. Então, fica muito difícil de combater fraudes do ponto de vista do percentual da tributação. Ou entra toda a proteína bovina, ou não entra nenhum pedaço do boi. Ou entra o boi inteiro, ou nenhum pedaço. Agora, também gerou algumas críticas de alguns setores a inclusão dos carros elétricos no imposto seletivo, né, que está sendo chamado de imposto do pecado, que incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Há alguma chance de mudança nisso? Por que não tributar o carro elétrico com imposto seletivo? Ele tem vários componentes que é altamente poluente. Nós criamos o imposto seletivo para a proteção do meio ambiente. E dentro da classificação do imposto seletivo, nós temos 10 itens, 10 critérios para classificar e chegar na alíquota que vai incidir sobre aquele produto, se ele é mais ou menos nocivo ao meio ambiente. Então, é simples assim. O carro que polui mais vai ter uma maior alíquota de imposto seletivo. Aquele que polui mais ou menos, vamos dizer, uma alíquota menor. E aquele que polui menos, uma alíquota menor. Mas todos poluem. Ninguém sabe o que vai acontecer com essas baterias do carro elétrico. Ninguém sabe. Nós sabemos que o pneu é muito poluente, então ele tem componente. Até o carrinho de golfe elétrico eu estou colocando imposto seletivo. E por que ficaram fora do imposto seletivo os caminhões? Porque você não tributa instrumento de trabalho, equipamento de trabalho. O caminhão é um equipamento de trabalho. E se a gente tributar o caminhão, ele vai provocar um aumento no frete. E o Brasil é um país rodoviário. Tudo que chega na mesa do povo brasileiro foi transportado pela rodovia. Então, nós, além de tributar um instrumento de trabalho de um trabalhador com imposto seletivo, a gente estaria também tributando o alimento, a cesta básica do povo brasileiro, aumentando o custo e gerando inflação e prejudicando o povo brasileiro na sua alimentação. Agora, chegou a se falar muito também sobre a não inclusão das armas de fogo nesse imposto seletivo, né, no imposto do pecado. Inclusive, o pessoal já disse que vai propor uma emenda para incluir isso na votação em plenário. E por que elas ficaram de fora? O governo agiu correto. Ele não mandou no projeto original o imposto seletivo, porque ele reconheceu que esse debate nós perdemos. Eu fui coordenador da reforma tributária, da emenda constitucional 132 de 2023, que foi promulgado no dia 20 de dezembro do ano passado. E nesta votação nós perdemos. Então, o governo não enviou, porque é uma votação que nós já perdemos, e eu também, como membro do Grupo Trabalho, como democrata que sou, entendi que esse tema deve ser fruto de debate no plenário da Câmara dos Deputados. Cabe às lideranças apresentarem uma emenda, uma emenda nesse caso, e aí a gente vai apreciar. Quem tiver maioria no plenário da Câmara dos Deputados, nós incluímos. Ou não, né? Então vai depender agora do debate político. Mas no caso dessa emenda, então o senhor acredita que não seria tão viável isso ser aprovado no plenário? Não sei. Tem chance de ser aprovada e tem chance de ser rejeitada, lógico, né? Mas eu acho difícil a gente construir uma maioria no atual parlamento para a inclusão das armas de fogo no imposto seletivo. Eu votarei a favor de cobrar imposto nas armas de fogo, porque ela é nociva à saúde, à vida do ser humano. Ela mais mata do que protege. Agora, com relação à cerveja, no imposto do pecado também, né, foi incluída como outras bebidas alcoólicas, e isso está sendo usado pela oposição para criticar o governo, já que na campanha o presidente Lula falou muito em picanha e cerveja mais baratas para o povo. Afinal, cerveja vai ficar mais cara? Não. Nós vamos manter o mesmo nível de arrecadação. Na verdade, todos os setores econômicos terão diminuição de carga tributária,
Esta é a reforma mais ousada, mais estruturante para a economia brasileira. É uma reforma que hoje o cidadão paga, em média, 35% de imposto sobre o consumo, sem saber que está pagando. Porque o imposto é escondido, é imposto embutido, é imposto por dentro. Agora, o imposto será por fora, o imposto será transparente. Quando você comprar esse microfone aqui, você vai saber separar o preço do microfone com o preço do imposto. Isso é transparência, cidadania fiscal, cidadania tributária. Então, nós estamos reduzindo esse imposto que era escondido de 35% para 21%, ou seja, de 52% por fora para 26%. É uma mega redução da carga tributária. Todos os setores vão ganhar com a redução. E, mesmo assim, vamos manter o nível de arrecadação. Você vai perguntar assim, que milagre que vocês estão fazendo, que vocês estão reduzindo a carga tributária e vai manter o mesmo nível de arrecadação. É porque, quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Essa é a magia desta reforma. Uma reforma que vai ser tecnológica, uma reforma que ninguém vai sonegar mais impostos, não vai ter fraude, não vai ter inadimplência, vai diminuir muito. Uma reforma que a Dona Maria, a família, uma mãe negra, solo, a hora que ela for no supermercado, ela vai pegar a nota fiscal, porque ela vai receber cashback. E aquele dinheiro ela vai comprar mais alimentos para os seus filhos, ela vai cuidar melhor da sua alimentação. Isso vai também combater a sonegação, a economia subterrânea, que é 2 trilhões de economia subterrânea, que é a economia informal, que as pessoas não pagam imposto. Não é justo você ter numa rua, lá na minha querida Bom Sucesso, tem 2 padarias, uma paga e outra não paga. É concorrência desleal. E quando todos pagam, nós vamos diminuir essa carga tributária. Então, essa é a magia dessa reforma. Quando você diminui a carga tributária, você faz a economia brasileira ficar mais competitiva. Tem ganho de produtividade, e aí os importados vão chegar no Brasil competindo com a indústria nacional. Hoje, a indústria nacional paga mais imposto do que os importados. Então, o Brasil vai ganhar o mercado interno, mas também vai ganhar o mercado externo. O Brasil vai poder vender não só semi-elaborado, commodities, in natura, mas vai vender com valor agregado. Isso vai gerar riqueza. O Brasil vai sair dessa reforma com 2 trilhões de PIB a mais rico, com 10 milhões de emprego na indústria a mais para o povo brasileiro. E o mais importante, com essa reforma nós vamos colocar R$6 mil no bolso do povo brasileiro. Nós vamos romper com essa armadilha da renda baixa. O problema é que o Brasil não cresce porque o brasileiro não tem mais renda. A renda per capita do povo brasileiro é menor que da China e menor que da Índia. Só que tem que lá, eles têm 1,5 bilhão de pessoas. Ou o Brasil aumenta a renda per capita, cria um ciclo virtuoso de crescimento econômico, ou o Brasil não faz justiça social, não melhora a vida das pessoas. E essa reforma, depois do Plano Real, é a reforma mais estruturante da economia brasileira. Bom, a versão atual do texto prevê que a alíquota padrão do IBS, né, do IVA, deve ser ali de 26,5%. É uma das maiores do mundo entre os países que utilizam esse imposto sobre valor agregado. Tem perspectiva dessa alíquota baixar? Primeiro, nós estamos reduzindo a alíquota do IVA. A alíquota do IVA hoje, um cidadão, uma mãe de família que vai fazer uma compra, está pagando 53% de imposto. Se fosse por fora. Como é por dentro, é escondido, é imposto sobre imposto, a alíquota hoje por fora é 35%. A alíquota de 26,5%, Levi, significa que nós estamos fazendo uma alíquota por dentro, como é hoje, sem transparência, de 21%. Então, o Brasil é o país que fez a péssima opção de cobrar imposto dos pobres, sem falar para eles que eles estão pagando. Por isso que o imposto é escondido, não é por fora. Nós vamos acabar com essa covardia do sistema tributário. Nós vamos colocar o imposto por fora. Todo mundo vai saber o que está pagando o imposto. Vai saber separar o preço de um produto com o preço do imposto. E mais, estamos reduzindo a maior alíquota do mundo. E a cada ano nós vamos fazer uma revisão. Durante 8 anos de transição do sistema tributário, anualmente nós vamos fazer uma revisão. E eu tenho certeza que já no segundo, terceiro ano nós vamos reduzir de 26 para 25. E a cada 5 anos o Brasil vai fazer uma revisão dessa alíquota. Então, eu estou muito convencido que nós estamos fazendo uma verdadeira revolução tributária no país. Nós vamos sair do pior sistema tributário do mundo,
de acordo com o Banco Mundial, entre os 10 piores do mundo, e nós vamos ficar entre os melhores do mundo, entre os 3, 4 sistema mais moderno do mundo. Nota fiscal nacional, com a mesma nomenclatura, não teremos mais 5.571 notas, nem 27 estaduais. Nós vamos ter uma única legislação no Brasil. Né? Vamos simplificar, uma mega simplificação do sistema tributário brasileiro, e nós vamos ter um meio de recolhimento dos impostos simultâneo, igual o Pix, que é o Split Payment. Ele vai recolher na hora. Ao que você comprar com cartão, com boleto, com o Pix, o débito, vai já separar, vai subir o imposto. Ninguém vai dar cano nos impostos do povo brasileiro. Não vai diminuir a inadimplência, a sonegação, as fraudes. Isso tudo vai chegar nos cofres públicos. Esses recursos vão fazer a diferença para a gente fazer mais saúde, mais educação, mais transporte, mais segurança pública, melhorar a vida do povo. E vai permitir uma redução da carga tributária com esse sistema moderno, tecnológico. Então, nós estamos diminuindo a carga tributária para toda a sociedade brasileira. Agora, deputado, a expectativa é que a Câmara termine nessa semana a votação desse projeto. Como é que está esse cronograma aí da regulamentação da tributária na Câmara? Mais tardar, quinta, sexta-feira, nós vamos concluir a regulamentação da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados. O governo do presidente Lula colocou urgência constitucional no PLP 68. Então, isso significa que Câmara e Senado, a partir da sexta-feira passada, nós temos 45 dias para votar o projeto. Então, mas a perspectiva então, é que antes do recesso esse assunto esteja resolvido na Câmara e depois já vá para o Senado, né? Eu acredito que nós vamos encerrar na Câmara o debate no primeiro semestre, até o dia 18, e vamos concluir no Senado. Se tiver alteração, volta para a Câmara dos Deputados e nós vamos sancionar até o final do ano. Então, até o final do ano, nós vamos votar as duas proposições legislativas que regulamentam o novo sistema tributário. E, no ano que vem, algumas leis ordinárias, que na verdade, a alíquota do imposto seletivo, alguns resíduos que não têm impacto nenhum para fazer a transição a partir de 2026. E tem também um outro texto relacionado à regulamentação da tributária, né, que está sendo analisado por um outro grupo de trabalho, que aí trata da distribuição desse imposto, de vários outros detalhes também. Esse deve ficar para o segundo semestre? Ou votamos agora, nessa semana, ou então na primeira semana do mês de agosto. No mês de agosto nós temos uma semana do esforço concentrado, e aí nós votamos esse outro PLP, se a gente não terminar agora, ainda antes do recesso. Beleza, deputado, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. E mais detalhes sobre a reforma tributária, os próximos passos e tudo o que acontece aqui no Congresso, você acompanha no nosso site otempo.com.br.